Salve Maria a todos, me chamo João Pedro do canal Apostolado São José. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o desfile de samba que aconteceu aqui em São Paulo. Na verdade, eu queria falar sobre uma apresentação do desfile de samba que foi da escola Tucuruvi. Bom, como vocês podem estar vendo aí na tela, a escola fez uma apresentação, um carro alegórico com a imagem de um índio, né, segurando a cabeça de Dom Pedro II e várias imagens aí, né, das caravelas portuguesas na imagem, tudo, né? Aquela historinha, aquela balela idiota, né, de que os portugueses malvados vieram aqui pro Brasil e massacraram os indígenas, os coitados dos indígenas que só estavam vivendo aqui pacificamente e foram atacados pelos portugueses e roubados, né? É aquela velha história o mito, né, do bom selvagem, como se os índios eles vivessem pacificamente aqui no Brasil, né, e eles fossem uma nação unida e essas coisas, coisa que hoje em dia a gente sabe que não era assim. O Brasil era composto de várias tribos totalmente diferentes, que agiam de forma totalmente diferentes, que estavam sempre em guerra, né, escravizando as outras, as derrotadas escravizadas, e também muito canibalismo, né, isso tinha de monte aqui no Brasil, que teve uma embarcação que veio aqui para América do Sul, tanto que teve uma embarcação que veio aqui para América do Sul, se eu não me engano não foi de português, mas sim de espanhóis, que tinham um bispo junto, e bom, eles foram, né, eles encontraram uma tribo indígena, eles foram ali tentar conversar com a tribo, né, e, bom, essa tribo capturou o bispo, né, e simplesmente comeu o bispo vivo, né, praticou ali canibalismo. Esse tipo de coisa que os espanhóis e os portugueses viram e que eles sabiam que isso era bárbaro e totalmente errado, isso acontecia de monte aqui, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Porque esses índios, essas pessoas que estavam aqui, eles eram selvagens, gente. Eles eram pessoas incivilizadas. Então o Império Português, quando veio aqui, o Império Português e os jesuítas, obviamente houveram abusos, houveram coisas erradas que aconteceram. Mas a gente não pode generalizar isso, né? O que os portugueses e os jesuítas fizeram foi educar essas pessoas, civilizar essas pessoas. Eles trouxeram civilização para essas pessoas. Tanto que o estado de São Paulo, ele nasce como uma escola de jesuítas para os índios. Os índios jesuítas foram ali, criaram essa escola para catequizar os índios, né, converter eles à fé verdadeira, né, que é a católica. E até hoje essas pessoas da elite brasileira ficam com esse viralatismo contra a história do Brasil, né? Sempre cuspindo que tudo foi ruim, os portugueses malvados chegaram aqui e tomaram a terra dos índios e roubaram tudo para eles. Não, os portugueses vieram para cá, eles sim exploraram a terra. Porque o Brasil fazia parte de Portugal, então sim, eles exploraram a terra. Isso é natural, gente. Seria a mesma coisa que se o estado do Pará se separasse do Brasil e o estado do Pará começasse a falar que o Brasil explorava o Pará porque eles retiram minérios de ferro lá do Pará. Então seria mais ou menos isso. Porque nessa época, gente, o Brasil, as colônias de Portugal eram considerados portugueses, tanto que os portugueses chamavam os brasileiros de portugueses do além-mar. Mas, né, infelizmente, a nossa elite, né, principalmente a elite carioca desse país, fica com esse viralatismo nojento contra a nossa história. Odeiam todos os símbolos nacionais, odeiam o cristianismo, né, que é a religião da nossa nação, do nosso povo. E todo ano aí, no carnaval, a gente tem algum desfile, escola de samba, fazendo chacota com o cristianismo, com a história do Brasil, né? A gente também tem aquelas novelas que retratam a história do Brasil no tempo que o Brasil era unido a Portugal como uma coisa horrível. Nossa, era tudo ruim, só acontecia coisa ruim, Portugal era do mal, esse tipo de coisa. É muito triste isso, porque a gente nunca vai desenvolver um espírito nacional de verdade. Porque as pessoas literalmente odeiam a história do nosso país. Principalmente a história da monarquia, né? Porque depois que virou república, parece que as pessoas se esquecem, né? Mas a república que destruiu o país. Foi na república que aconteceu a revolta de Canudos, né? Que foi um massacre, mais de 20 mil pessoas mortas. Foi depois da queda da monarquia que as pessoas negras começaram a ser realmente segregadas. Porque depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela tinha um plano para reintegrar os escravos na sociedade e ajudá-los a ter uma vida comum, como a das outras pessoas.
Mas, depois que a monarquia caiu, a república jogou esse plano no lixo e deixou essas pessoas na miséria. Não fez nada por elas. Por isso, gente, que é muito importante a gente estudar a história do nosso país. Principalmente a história do Brasil, que é tão vilipendiada e tão mentida. Todo dia você vai escutar algum artistinha, esse pessoal assim, falando mal da história do Brasil. Até pessoas mais conservadoras, né, que se dizem mais conservadoras, mais à direita, falam besteiras, absurdos da história do Brasil, tentando menosprezá-la. Então é por isso que aí na descrição, gente, eu vou deixar um box de livros sobre a história do Brasil, do padre Rafael Galante, que foi traduzida pelo Centro Dom Bosco. E eu recomendo muito que vocês leiam, porque é muito importante a gente estudar a história do nosso país, principalmente para nós que somos católicos, para a gente entender a história transcendente da nossa nação, né? Também na descrição tem outros livros que eu recomendo, como Catecismos, Bíblia e também o curso de Introdução à Filosofia Tradicional da Escola Santa Cruz. Muito importante a gente estudar isso também, para a gente conseguir entender e combater os erros modernos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Salve Maria a todos e viva Cristo Rei!